Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Luz no Mundo. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero hoje compartilhar com você mais uma homilia do Padre Leomar Montanha da Arquidiocese de Maringá. Liturgia da Festa de Cristo Rei do Universo. Conversão. Tornar o reino de Deus visível em nós. O Verbo se fez gente. Na liturgia deste domingo, Festa de Cristo Rei do Universo, o 34º domingo do tempo comum, veremos na primeira leitura que Davi é ungido rei de Israel para construir uma nação unida e promotora da paz e da justiça. O texto deixa claras as condições para ser ungido, isto é, qual é o perfil do governante. 1. Davi foi líder dos descontentes com a má administração de Saul, então junto com o povo assume as lutas por mais liberdade e justiça. 2. Davi não manipula, não domina, mas conduz o povo para que, não alienado, assuma o papel de protagonista da nova história. O rei deve ser forte para proteger os direitos dos fracos e marginalizados. 3. Davi convive com as lideranças populares, respeitando-as e partilhando o poder. Seria assim uma espécie de administração participativa. 4. O governante deve ser segundo o coração de Deus, humilde. Davi preenche essas condições e tem consciência de suas fraquezas. O pecado está sempre à minha frente. Recorre muitas vezes a Deus. Tem piedade, apaga a minha culpa, lava-me, purifica-me. Eis que nasci no pecado. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova-me. Não retire de mim teu Santo Espírito. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos convida a dar glória ao Pai que nos deu seu Filho, Jesus Cristo, como nosso Rei. Por sua encarnação, morte e ressurreição, Cristo nos arranca do poder do mal e nos chama para seu reino. Paulo cita um hino cristão para criticar qualquer doutrina que apresente como necessárias outras mediações salvíficas além de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a criação. E só Ele, mediante a cruz, é capaz de reconciliar Deus com as criaturas submetidas ao pecado. No Evangelho, Jesus confirma sua realeza, isto é, seu projeto de governo que tem como prioridade a vida e a dignidade para todos. Frente à situação histórica atual, cabe a cada um de nós construir o reino, é nossa responsabilidade. Hoje vivemos sob uma ameaça constante de catástrofes e de perigo da destruição do planeta. São mais de 2 bilhões de pessoas, 2/3 delas vivem em condições subhumanas, não tendo o mínimo necessário para sobreviver. Vemos o aborto, a desnutrição, armas químicas, repressão policial, violência, assassinatos, tortura, governos corruptos, lágrimas, dor, morte, silêncio e conivência da grande maioria. Diante dessa realidade, Jesus nos adverte: o meu reino não é deste mundo piramidal, desigual, de exclusão e marginalização. O meu reino é de fraternidade, solidariedade, de amor e paz. Esta realidade demonstra o reino de Satanás. É a imagem do inferno na terra. Opressão do demônio conseguia que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, imprimissem na mão direita ou na fronte uma imagem da besta. Apocalipse, capítulo 13, de 16 a 17. Isso tudo é oposição ao reino de Deus. Esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo e ele, o Deus com eles, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles, pois nunca jamais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Apocalipse 21, de 3 a 4. Num contexto não muito diferente aparece Jesus. Ele viveu em uma época em que parecia que o mundo estava prestes a chegar ao fim. Mas Jesus viu uma saída e, na verdade, mais do que uma saída. Ele viu o caminho para a libertação e a realização total da humanidade. Viu na humanidade recuperada o seu tesouro.
Os preferidos de Jesus. Jesus começou sua missão batizando o povo. Logo, abandonou essa prática. Foi então procurar ajuda e servir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele se fez pastor de uma multidão que estava abandonada e marginalizada. Quem eram os abandonados e perdidos? Os pobres, os doentes, os pecadores. Esses eram terrivelmente humilhados, sem honra, sem prestígio, analfabetos, não instruídos, imorais e sem lei. Eram chamados pelos doutores da lei e outros de povinho, ralé. Eram desprezados e considerados vagabundos, subversivos, terroristas e etc. O reino de Deus. O maior milagre que Deus nos faz é nos dar capacidade para mudar a nossa própria história, isto é, a conversão. Chegada do reino visível. O reino está no meio de vós, percebível, mas que não se esgota na história e se concretizará na vida eterna. Venha a nós o vosso reino. Do ponto de vista de Jesus, Satanás governa o mundo. Era uma geração perversa e pecadora. Isso era evidente não apenas no sofrimento dos pobres e dos oprimidos, mas também na hipocrisia, na dureza de coração e na cegueira dos dirigentes religiosos, na falta de misericórdia e na opressão das classes dominantes. Satanás é espírito que governa indireta e invisivelmente. César, Herodes, Caifás, chefes dos sacerdotes, escribas e etc. O meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não se mantém com exércitos, armas e violência. Seu trono transparece no presépio, humildade, e na cruz, sacrifício. Os tributos cobrados são a fé e o amor. Repito, os tributos cobrados são a fé e o amor. O reino dos pobres. É tão impossível para um homem rico entrar no reino, quanto para um camelo, corda de pescador, passar pelo buraco de uma agulha. Os discípulos se espantavam. Então quem pode ser salvo? Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Será que o rico se salva? Primeiro, é preciso um milagre para fazer com que um homem rico entre no reino de Deus. Segundo, o milagre não seria fazer com que ele entrasse com todas as suas riquezas. O milagre seria conseguir que ele renunciasse a toda a sua fortuna, de modo a poder entrar no reino dos pobres. O Evangelho deixa claro que o bom rico não consegue dar o primeiro passo. O jovem rico nem nome tinha. O que dizer dos outros ricos? Em Lucas 19, o rico é excluído por não partilhar com Lázaro. Na visão de Jesus, nenhum milagre salva um rico. Ressuscitar um morto para avisar aos irmãos. Seguir Jesus é deixar tudo. Jesus previne sobre a necessidade de primeiro sentar-se e avaliar quanto isso lhe custaria. Quando Jesus viu a multidão com fome, disse-lhe: dai-lhes vós mesmo de comer. Partilharam e ainda sobrou. Mas, quando explicou a missão, muitos deixaram de segui-lo. Zaqueu foi um homem rico convertido, devolveu 4 vezes. No juízo final, Jesus terá pena do rico que foi ignorante, mas não terá pena do religioso, do agente de pastoral que não ajudou o rico a devolver, a partilhar. O reino e o prestígio. A crítica contra os escribas não era contra os ensinamentos, mas contra a prática. O reino é dos pequenos. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Jesus se misturava com os que ocupavam os últimos lugares, sentia o cheiro das ovelhas. O reino e a solidariedade. Jesus superou a solidariedade grupal, partiu para a solidariedade humana universal. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus ficou admirado com a fé da cananeia e do soldado romano. O reino e o poder. O reino é serviço espontâneo e fraterno.
Jesus critica Herodes, raposa e o poder romano, aves, águia. Critica os líderes do povo, sepulcros caiados. Jesus morre pelo reino. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A popularidade de Jesus. Jesus era aceito pelas massas e isso preocupava as autoridades, causando inveja e má vontade. Para as autoridades, Jesus pregava a subversão e tinha pretensões políticas. As críticas de Jesus atingem os influentes, tais como Herodes, os fariseus, os que exercem o poder geral, os ricos. Apavorados dizem: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Virão os romanos, destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Havia algumas palavras de Jesus ditas num contexto de urgência de conversão frente à iminência do reino que, lidas com outra ótica, poderiam causar mal-entendidos políticos. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Vim trazer a ruptura. Mas, evidentemente, Cristo não quis violência. Manda que amemos os inimigos. Não aprova a espada. Põe a tua espada na bainha, Pedro, porque todos aqueles que tomam a espada perecerão por ela. Jesus, alguém que desconcerta. Jesus não foi ordenado rabim. Sobrepõe-se à lei, tolerava gente que era mal vista, lutava contra formalismos sem sentido. E esses motivos religiosos dogmáticos desestruturavam os fariseus. Todos perguntavam: quem é ele? De onde lhe vem semelhante poder? Jesus, alguém que provoca uma crise radical. Jesus faz coisas que só cabe a Deus, perdoava. A sua atuação produz uma crise nos ouvintes, decisão versus julgamento, luz versus trevas, vida versus morte, salvação versus perdição. Por 3 vezes, diz o Evangelho de São João, Cristo, por suas atitudes e palavras, provocou cisma no povo. Isto é, produziu uma crise que o levou a uma ruptura, decisão pró ou contra ele. Cristo é a crise do mundo ou se transcende e assim se salva ou se fecha sobre si mesmo, liquida Jesus de seu meio e se perde. Fanatismo religioso, vontade de poder e de manter privilégios assegurados foram, segundo os evangelhos, os motivos principais que levavam os inimigos divididos entre si, mas unidos contra Cristo, a liquidar o incômodo profeta de Nazaré. De todos os modos vão contra Jesus. De todos os modos vão contra Jesus. Jesus era um perigo para a ordem estabelecida. Então primeiro exigem dele um atestado oral de boa conduta. Pedem que siga a tradição. Depois procuram isolá-lo do povo e mesmo atiçar o povo contra ele. Os milagres que opera são difamados como obra do demônio. Perguntas capciosas para pô-lo em apuros ou fazê-lo ridículo frente a algum grupo. Questões controversas para obrigá-lo a tomar partido. Perguntas cujas respostas ou faz o inimigo do povo ou das forças de ocupação. É expulso da sinagoga, o que na época significava excomunhão. Tentativas de prisão. 2 tentativas de apedrejamento. Por fim, pensam em liquidá-lo. Sua popularidade é impedimento grave. Ao se ver cercado, Jesus começa a fugir para se defender, se esconde, some no meio da multidão, vai para Jerusalém além do lago de Genezaré. Ao saber da decisão do Sinédrio de matá-lo, busca com seus discípulos a cidade de Efraim, perto do deserto. Passa as noites fora da cidade, em Betânia ou no Monte das Oliveiras. As autoridades não sabem exatamente seu paradeiro. Publica-se uma proclamação ao povo, na qual se solicita indicar o paradeiro de Jesus para facilitar sua prisão. Judas traiu Jesus, indicou às autoridades onde estava Jesus e onde pudesse ser preso sem provocar sensação e tumulto popular. Mensagem, vida e morte, unidade radical. Jesus sabe como todos os profetas foram violentamente mortos.
sabe também do fim trágico do último e do maior de todos os profetas, João Batista. Jesus, em nome de Deus, anuncia a libertação total. Foi considerado pelo sistema como blasfemo, louco e fora de si, impostor, possesso e herege. A religião pode libertar o homem quando verdadeira, mas pode escravizá-lo ainda mais quando abusada. A fé e a esperança de Jesus. A fé foi o modo de existir de Jesus, deixando-se determinar sempre a partir de Deus e do outro, e não simplesmente a partir das normas religiosas e das convenções sociais da época. Sua fé e esperança foram especialmente tentadas quando percebeu mais e mais a oposição acirrada que sua mensagem de pessoa encontrava nas várias camadas sociais de então. Jesus se deu conta de que a morte violenta estava dentro das possibilidades reais de sua vida. Diz que ele endureceu o rosto, isto é, tomou resolutamente a decisão de ir para Jerusalém. Vai à frente, causando medo aos discípulos, para lá anunciar e esperar o reino de Deus. Ele não arreda o pé. Minha alma está numa tristeza de morte. Crê em sua missão libertadora e espera contra toda esperança. Os apóstolos, ao saberem que iriam matar Jesus, disseram: "Não, Senhor." E Jesus exclamou: "Vamos a Jerusalém." Por quê? Porque Jesus vê que todos os caminhos lhes são fechados. A única solução é trair o que está fazendo ou morrer. Vamos a Jerusalém. Ressurreição, vitória do bem e esperança de todos nós. Vocês serão as minhas testemunhas. Temos que entender a morte de Jesus dentro do contexto de sua mensagem sobre a vinda do reino de Deus. O reino de Deus é a concretização da salvação. O reino de Deus se realiza em Jesus de modo pessoal na forma de serviço. Curava as alienações dos homens desde a sua raiz mais profunda. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Enfim, como os discípulos podemos questionar: quando vai se estabelecer o reino de Deus? A resposta vem da palavra de Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Reinar é servir. Eu vim para servir. Quando todos os seres humanos estiverem plenos de vida, então será a glória de Deus. O reino vai ser pleno quando Cristo for tudo em todos. Querido irmão, querida irmã, boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus. Muito obrigado. Deus continue abençoando vocês e que Jesus seja tudo em todos e que nós sejamos um com Jesus. Um abraço.